Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodízio de Vitor Pereira incomoda alguns jogadores, mas a entrevista do técnico ela foi brilhante. Eu vou falar sobre isso e também contar um bastidor sobre o Jô e essa retomada dele no time titular. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Pessoal, resolvi fazer esse vídeo porque eu comentei no Jogo Aberto que eu participo aqui na Band e também depois vi uma repercussão até negativa no Twitter sobre uma informação que eu trouxe. Eu estive ontem na Zona Mista, depois do jogo, estive na Neoquímica Arena, acompanhando a partida e pude conversar com alguns jogadores. Um deles, que foi o Roger Guedes, não foi nenhuma informação de bastidor, ele até me ajudou nessa informação, porque essa informação ela não é mais segredo algum. O Roger Guedes deu uma entrevista dizendo claramente que os jogadores não concordam com o estilo ou o jeito do Vitor Pereira conduzir as suas escolhas. E isso não foi só o Roger que disse ontem. Outros jogadores já tinham reclamado sobre o fato de ficarem sabendo, por exemplo, quem vai jogar momentos antes do jogo. O Duqueiroz, na mesma entrevista ontem, disse que nem estava preparado para ir para o jogo e daqui a pouco ele teve que ir por conta da lesão do Paulinho. Ora, o jogador tem que estar preparado sempre. O Roger Guedes reclamou que não sabe os 11 dele, que gostaria de jogar todos os jogos, que às vezes é difícil você jogar e daqui a pouco ter que esperar para entrar de novo, mas que é a decisão do Vitor e a gente tem que se adaptar. Foram as palavras do Roger Guedes. Para muitos torcedores, essa informação que eu trouxe, porque a informação que eu trago sobre os jogadores estarem descontentes com esse rodízio, com esse revezamento, especialmente jogadores que teriam, em tese, uma titularidade incontestável, como é o caso do Roger Guedes, eu trouxe essa informação, mas o Roger Guedes não é o único jogador que está descontente. É que ele ontem revelou claramente esse descontentamento, mas ele não é o único. E é por isso que eu trago a informação. Eu conversei com outros jogadores, eu fiquei sabendo de outros atletas que realmente os caras não estão concordando com isso. Isso é um problema, isso é uma crise, eles vão jogar para derrubar o técnico? Cara, é claro que não. Não é por essa linha. O que a gente está trazendo aqui é um fato de que os jogadores, boa parte do elenco, não está gostando desse revezamento. Agora, o Vitor Pereira está certíssimo. Não tem como você jogar de 3 em 3 dias sem misturar, inclusive sem fazer uma gestão da minutagem desses atletas. Ou você vai lesionar jogadores, o Paulinho ontem já sofreu com isso, ou você não vai ter a mesma intensidade, a mesma dinâmica dentro do jogo. O Vitor falou sobre isso. Gente, se eu jogasse com todos os titulares contra o Palmeiras, como que eu iria ter a mesma intensidade 3 dias depois contra o Boca Juniors pela Libertadores? E é o que ele tem feito. Ele jogou contra o Fortaleza e agora já tem o Deportivo Cali. É óbvio que ele vai ter que misturar. É óbvio que ele está certo. Agora, infelizmente no Brasil, nós temos uma legião de jogadores mimados que querem jogar sempre, que querem um tratamento diferenciado, especialmente os que chegam com grande status, com altos salários e acham que vão jogar no nome. E no caso do Vitor Pereira com o Corinthians está muito claro que isso não vai acontecer. Aliás, a gente tem visto em outras equipes que têm grande elenco, isso também acontecendo, especialmente quando tem um técnico estrangeiro. Muitas vezes o técnico brasileiro, ele não tem o respaldo que tem um técnico estrangeiro, ele não tem o estofo, ele muitas vezes num resultado adverso, ele recebe muita crítica se ele preservar um ou outro jogador e aí sim começam essas panelinhas dentro do vestiário que acabam derrubando um técnico. No caso do estrangeiro, que tem respaldo, ele tem muito mais peito para fazer esse tipo de coisa. Então, por mais que os jogadores reclamem, alguns publicamente, como foi o caso do Roger Guedes, e outros de forma, digamos, nos bastidores, por mais que isso aconteça, é claro que os caras não vão fazer corpo mole, mas eles estão incomodados. Por quê? Porque achavam que pelo nome, pelo status, jogariam todas as partidas. Isso não vai acontecer. E sobre o Roger Guedes, aí tem uma crítica inclusive ao futebol dele, o jogo contra o Fortaleza, se o jogador não está jogando todos os jogos, se ele já perdeu a titularidade, digamos assim, incontestável para determinadas partidas, como na Libertadores, ele tem sido utilizado em outros jogos, mas pode entrar no segundo tempo, na Libertadores, enfim, se ele não é mais esse titular absoluto, ele precisa demonstrar, quando ele joga, uma intensidade muito maior, um envolvimento com o jogo que muitas vezes o Roger deixa de entregar. Ele é um cara decisivo, ele é um ótimo jogador, tudo isso aqui a gente já sabe, já falou, e ele decidiu vários jogos para o Corinthians. Ele terminou a temporada em alta.
mas ele precisa entregar mais do que isso. Porque num jogo em que ele não decidir, se ele não der opção de passe, se ele não se movimentar, se ele não for um cara envolvido com a marcação, com a recomposição, com ocupar os espaços, além da sua individualidade, vai ser difícil. Ele já está jogando na posição que ele pediu para jogar, publicamente, claramente. Ele tinha dito, depois de um tempo, né? Porque inicialmente ele disse que não tinha problema nenhum jogar de falso 9. Depois ele já disse que não rendia tanto naquela função, que estava em tese se sacrificando. Pois bem, o Vitor agora tem escalado o Roger só na ponta. E em alguns momentos ele tem sido muito importante, em outros ele tem deixado a desejar nesse jogo sem a bola, nesse jogo mais coletivo. Então, os jogadores eles precisam entender isso. Ninguém vai jogar no nome no Corinthians, ninguém vai jogar no carteiraço. O Vitor Pereira vai estabelecer minutagens. O Renato Augusto não estava bem ontem. É o craque do time. Jogador acima da média. Diferente. Não sei se por uma questão física, e realmente não sei, mas ele saiu no intervalo, porque não tinha condições. Não tinha, não estava. O jogo precisava de um dinamismo e de uma intensidade maior. O Giuliano, que eu estou vendo que perdeu muito espaço, e eu não entendo por quê, talvez não esteja entregando isso. Mas eu acho que o Vitor poderia dar uma chance para ele mais para frente. Nesse meio de campo, ainda mais, a gente não sabe quanto tempo o Paulinho vai ficar fora, para ele receber chances mesmo ali. O Luan eu entendo. O Luan realmente não, pelas informações e pelo que a gente sabe, não demonstra essa intensidade. Talvez nem nos treinos, porque a gente não assiste mais. Nos jogos, com certeza não. Então é natural que ele perca espaço. O Giuliano eu não entendo muito. Mas tá muito claro que o Vitor está fazendo suas escolhas. E ele vai continuar fazendo suas escolhas. Então aqui eu queria deixar bem claro para o torcedor corintiano, que eu sei que me respeita, que eu sei que me segue aqui, porque eu vi, o Twitter ele tem uma coisa meio mais odiosa, né, mais raivosa, e eu sei que não representa muita gente, né? Tem lá os caras que ficam... eu recebi muitas críticas hoje pela manhã, quando eu abri a minha rede social, pelo que eu falei no jogo aberto. Eu não quero criar crise no Corinthians, pelo contrário, vocês sabem que eu nem sou disso, eu não faço questão de fazer polêmica, de ficar provocando, nem é meu perfil. Eu só trouxe a informação que não é só do Roger Guedes, mas a entrevista do Roger Guedes ela é simbólica, porque é um jogador que não teve nenhum pudor, nenhum constrangimento de reclamar sobre isso, mas eu colhi com outros atletas que também não estão gostando do cara definir a escalação no dia, dele ficar trocando o time toda hora, porque aí você não entrosa, você não tem uma sequência, você não tem confiança. Isso o Roger falou e outros me disseram também. Então, isso é só um fato, gente. Isso é só um fato. E eu, como jornalista, e por isso que eu queria ter esse papo com vocês, eu não posso me furtar de dar uma informação. Ah, mas aí você tem que revelar a fonte e tudo mais. Infelizmente, se eu fizer isso, eu vou acabar expondo os jogadores. O Roger resolveu falar por si próprio. Pode ser que os outros, daqui a pouco questionados, falem, como outros já falaram também. Como outros já falaram recentemente, de que pois é, a gente fica sabendo no dia, é meio complicado isso e tudo mais. Gente, isso é um fato, isso acontece. E como os resultados estão acontecendo, gente, e não é só pelo resultado, tá? Porque o trabalho do Vitor Pereira, ele tá acontecendo diante de uma série de dificuldades. O cara chegou no meio da temporada, pegou clássicos logo na sequência, acabou sendo eliminado de competições, teve que montar um time com jogadores, como ele disse, acima dos 30 anos, em que ele precisava rodar, tá tentando dar uma rejuvenescida no time, mesclando para não perder tanta qualidade nesses confrontos difíceis, porque agora vai afunilar, gente. Copa do Brasil, Libertadores começa o mata-mata daqui a pouco, e aí brasileiro também, o time é o líder, mas o jogo contra o Fortaleza foi duríssimo, duríssimo, e vai ser assim daqui pra frente. Se você não misturar, isso dito pelo Vitor Pereira, você não vai ter a mesma intensidade em todos os jogos. Cara, o trabalho dele tá ótimo, a entrevista dele foi brilhante, não se escondeu, falou tudo que aconteceu contra o Palmeiras, dos jogadores com gripe, refutou inclusive este jornalista, e aí aqui eu faço autocrítica também, sem problema nenhum. Eu disse pra ele, olha, aparentemente o Vitor Pereira não sabe o que é um derby. Quando a gente fala um derby, a gente fala Palmeiras e Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras. Derby é qualquer grande clássico, ainda mais pro futebol internacional. E aí ele respondeu a mim e a todo mundo que falou isso dele. Como não sei o que é um derby? Já saí de tanque de guerra do estádio pro aeroporto na Turquia. Lá realmente o bicho pega, lá é um clássico onde as pessoas se matam, né? E isso não é elogiável em nenhum aspecto. Então é óbvio que ele sabe o que é um derby, nas palavras dele. Que bom, e aí esclareceu como não pôde fazer isso, como o Duílio já tinha dito, e aí ele pegou Covid e não pôde falar nem na segunda-feira, de que vários jogadores não tinham condição de jogo. Beleza.
por conta da lei do silêncio, nós não fomos informados. Passou não só pra gente, como imprensa, mas para os torcedores, de que ele tinha preservado contra o Palmeiras. E isso seria um erro inaceitável, até pela forma como foi o jogo. O time muito abaixo, dominado pelo Verdão, pelo grande rival, e um 3-0 que sempre é gritante. Não foi o que aconteceu. Os jogadores não tinham condição e ele precisava vencer o Boca. Venceu o Boca e aí a coisa começou a tranquilizar. E só ontem ele pôde esclarecer. Tava bravo, subiu o tom em alguns momentos, mas que bom. É isso. Chumbo trocado não dói. Ele recebe a crítica, ele devolve a crítica. Ele explica, ele dá a sua versão, ele explica por que não há titulares ou reservas nesse momento, ele explica as suas escolhas. Então assim, cara, eu não tenho o que falar do Vitor Pereira, ele tá certíssimo, inclusive nessa gestão de elenco e nessa gestão física. E sobre os jogadores, cara, se os jogadores ficarem incomodados, pelo que eu tô percebendo, eles vão ter que continuar incomodados. E não só porque os resultados estão acontecendo, porque o cara tá fazendo um trabalho, tem o respaldo da diretoria, tem pulso firme e imposição para isso, e ele vai continuar fazendo esse método. Se os caras não quiserem, eu sugiro uma coisa, eu sugiro eles correrem. Quando eles ganharem a oportunidade na quarta ou no domingo e saberem que podem ficar de fora no outro jogo, porque eles vão precisar descansar, que eles que eles corram no jogo em que eles forem escalados. Isso vai facilitar para quando, na hora decisiva, porque aí você vai priorizar, e a gente vai saber esse time titular quando ele tiver uma decisão, quando ele tiver um mata-mata, que ele vai ter que priorizar na Libertadores, aí ele vai botar os melhores. Só que esses melhores, eles têm que estar num nível físico de intensidade aqui. Se não, meu velho, é casinha, é banco e entra no segundo tempo. Futebol é coletivo, não é individual. E o Vitor Pereira tá deixando isso muito claro. Falta os jogadores perceberem isso, né? Não todos. Alguns que talvez quisessem um tratamento diferenciado, um tratamento melhor, mas perceberam que, opa, aqui não adianta, eu vou ter que correr no treino e no jogo. Comenta aqui o que vocês acham dessa história toda. Ah, faltou falar do Jô. Colhi um bastidor também ontem no jogo, de que o Jô, vocês estão vendo o Jô mais fininho, né? Reduziu 3,5 kg, mas recebeu digamos assim, uma cobrança forte da diretoria. Talvez um ultimato, né? Eu não sei, eu não queria usar essa palavra, né? Mas recebeu uma cobrança forte dizendo, olha, a gente já te deu muitas oportunidades, já te deu muitas chances, o Jô estava tendo alguns problemas extra-campo também, com algumas faltas, né, em treinamentos, chegando atrasado, aquela coisa toda, e não estava tendo a mobilidade necessária que o Vitor Pereira precisava. Ele foi cobrado para que ele emagrecesse e andasse na linha, e é o que o Jô está fazendo. E não à toa, hoje ele é titular do time. Ele entrou no segundo tempo ontem, mas eu tenho certeza que ele vai jogar contra o Deportivo Cali. E na centroavância, o Júnior Moraes fez um jogo de boa movimentação, teria feito um belo gol, não fosse a bola no braço ontem, mas o Jô é o titular. O Jô, vocês sabem, o pivô, a forma como ele protege, a forma como ele chama a atenção dos zagueiros e a conclusão dele, que é muito boa, o Jô informa, ele é titular absoluto. Ele recebeu essa cobrança e está dando conta do recado. Agora sim, comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!